queria te fazer uma pergunta, aproveitar que você tá aqui, tá? Você como economista, claro, eu sei a resposta, mas é uma discussão que eu quero trazer. Né? Eu quero que você me responda o seguinte, economia é ciência? Puta, cara. Pra mim, sim, tá? Sim. Só uma grande questão. Ela depende muito do comportamento humano. Então, pra você, economia, desculpa, você vai continuar já. Tá. Eu também já sei a resposta porque eu dou aula na universidade. Tá. Economia pra você é área de humanas ou de exatas? Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Essa eu acho ótima. Porque a gente pode traçar uma equação. Eu sei onde ela tá na universidade, no Aonde? Brasil. Na universidade, ela tá na área de humanas. Tá. Mas pra mim, eu acho que economia tinha que ser mais exata. Claro que ela tem o componente humano e é absurdamente forte. E domina muita coisa, o muita problema área. é que você tem... cada vez mais a gente percebe o comportamento humano. Você tem Sim. uma equação econômica. Falar Expo Ancap, ele quer morrer já. Não, você tem uma equação... Agora, por exemplo, no livro do Alan Greenspan, eu li... O Alan Greenspan foi um cara, durante muito tempo, foi presidente lá do Banco Central Americano. Muito tempo, né? E na hora do ataque às Torres Gêmeas, ele estava num jatinho, acho que indo para a Suíça ou para algum outro local, e avisaram para ele, olha, tá acontecendo isso, tem que voltar. E na cabeça dele, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, mas falaram, tá tendo um atentado assim, caiu o avião, não sei o que. Ele já começou a pensar quais os impactos disso na economia, o que vai ter que acontecer com o juro. Então esse é um economista O de que vai verdade. ter isso? É. Então é assim que eu penso. É. Qual é o meu diferencial, por exemplo, para outros economistas que eu tento não perder? Estar muito na rua. Então, como eu trabalhei muito tempo em área comercial, visitando negócio e tal, você percebe, vou dar um exemplo aqui, que o ânimo das pessoas muda totalmente o resultado da economia. Sabe que tem uma frase japonesa, eu esqueci o nome do cara, acho que é o... Esqueci o nome do cara, dane-se, depois eu vou lembrar. Fala a frase. Que ele explica muito isso. Ele fala o seguinte, que todo homem, quando eu falo homem, é homem, mulher, todo mundo, tá? Todo homem tem que escolher o seu caminho. Todos os homens. Todos os homens têm que escolher o seu caminho e trilhar o seu caminho. E quando você enxergar o caminho em tudo que você faz, aí você vai ser um mestre. Que é isso aí, você tá fazendo qualquer coisa, você olha pra essa mesa, você vê economia. Você olha pra aquele negócio, você vê economia. A minha vida é economia. A É minha isso vida aí. eu sou É a mesma apaixonado coisa por eu com economia. engenharia. Você vai lembrar, sabe como eu comecei a gostar de economia? Minha mãe me levava em desculpa, banco... só pra me Tá, corrigir, ele não fala. fala você será o mestre, ele fala assim, você deve escolher o caminho e trilhar o seu caminho. Quando você enxergar o caminho em tudo, você será o caminho, ele fala. A frase é essa, você será o caminho. Faz mais sentido. Você assim. vai lembrar o Monark não, mas quando você ia em agência bancária, tinha um balcãozinho, uma caneta com correntinha e tinham vários formulários. Sim. Então você tinha que depositar dinheiro no formulário, você tinha que fazer isso aqui, blá, blá, blá. Então eu ia com a minha mãe no banco, eu pegava 3, 4 formulários daquele e ficava brincando em casa de daquilo ali. Então eu sempre gostei de economia e tal. E eu acredito muito na economia comportamental. Então, por exemplo... Agora, uma criança que faz isso não é normal. Vamos Não é normal. convenhamos. Mas Convenhamos alguém aqui que nessa a mesa é pessoa- normal? Porra! Uma criança normal que pra faz caralho. isso tem um problema muito Alguém sério. aqui é normal. E aí, o Monark, mesmo sem ser economista, vai entender, por exemplo, o que eu tô falando. Se o Lula, vou dar um exemplo aqui, tivesse, ao invés do Haddad, colocado um cara extremamente competente na economia, com reconhecimento econômico. O Haddad não tem um reconhecimento econômico. Nem nada, na Nunca verdade. trabalhou ele tem. com economia. É verdade. Reconhecimento Não, nem falando nenhum, numa nada. boa agora, vamos falar É. numa boa. O Haddad não tem conhecimento econômico. O Lula tivesse pego o Meirelles, por exemplo. Meirelles tem um conhecimento econômico. O Meirelles tivesse entrado, primeira declaração, olha, vamos trabalhar em conjunto, vou dar um exemplo, com o Banco Central, para redução de juros. O Brasil esse ano tem que crescer. Vamos fazer desonerações, vamos diminuir a burocracia, queremos mais negócios. Vou pedir para vocês que não demitam ninguém nos próximos 6 meses, que a gente vai reduzir os impostos sobre a folha, vai fazer a tal coisa. Você entende que isso tem um impacto na cabeça? Aí o que acontece? Ele tem uma empresa que faz essas chavinhas. Tava em dúvida, todo dia enchia o saco da mulher dele. Pô, será que eu amplio a fábrica? Será que eu não amplio a fábrica? Vê um negócio desse e fala, meu amor, eu acho que eu Tamo indo gostei bem desse agora, cara, vai ter isso, vai ter aquilo, vai facilitar a exportação, vai ter... Ele vai ampliar a fábrica e contratar alguém. Então, qual o movimento que a gente vê hoje no Brasil? O contrário. Eu converso com vários empresários, porra, eu tava com um plano de ampliar. E eu tô sem dando- crítica, né? Porque imagina Sim. se o Bolsonaro começa a brigar com o Banco Central.
Aí fudeu. É isso. Então, você entende como o ânimo, isso que a gente tá falando, existem as equações, existem as teorias, mas, cara, o comportamento econômico... Mas economia é ciência ou não é ciência? Aí a gente tem que fazer um programa inteiro pra discutir. É ou não é? É ciência ou não é? Não, sem dúvida é ciência. Só que o que me incomoda em muitas áreas é o seguinte, essa discussão que eu não entendo, que parece que as pessoas envolvidas nessa ciência não levam ela a sério. Não tratam como ciência. Como ciência. Porque Não, mas aí o seguinte, cara não sabe. Então, mas aí... Por isso exemplo, que tá. quem defende congelamento de preços? É um e tem gente retardado. que defende. Não, Ele- o cara não tem conhecimento econômico. Então, mas é que tá. O problema é que esse cara, na tua área, ele é reconhecido como economista. E na engenharia isso não acontece. Se o cara, ele acredita em terra plana, tá. a gente não reconhece ele como engenheiro. Eu não tô entendendo Por que exemplo. tanto problema aqui com terraplanismo. Tu é terraplanista? É não só tô um exemplo entendendo. que eu coloquei. Tá. Às vezes eu vejo uns vídeos de terra plana e eu falo, cara, esse cara tem um ponto aí, hein? Você me avisa. Todo ponto que tiver, você me manda uma mensagem do WhatsApp. Você já que eu vou trouxe te mostrar que terraplanista não aqui? tem. Não, nunca trouxe, nunca trouxe. Pô, Eu adoraria Você que vê a o Terra fosse plana. preconceito com o terraplanismo. Verdade, verdade. Você vê o Desculpa aí, preconceito. comunidade Mas da você Terra. não acha um absurdo, por exemplo, na área de economia, você ter a maior emissora do Brasil, que é a Globo, ter a grande referência por décadas de economia, a Mira Leitão, que é uma anta em economia. A Mira Leitão acha que quando Eu você... quero responder quando A ele Mira acabar de Leitão, falar. ela acha que quando você perde 10% e depois daquele dinheiro você ganha de novo 10%, você volta a ter o que você tinha. Não. Entendi, Você cara. entendeu? Você tem que perder o 10%, tem que ganhar 11,11. Pra você Pra recuperar, cada óbvio. vez, você perdeu 50, É tem que ganhar 10% 100. em cima de 100, perdeu 10% em cima de 80, tem 90, que ganhar não vai dar. 400, Isso é óbvio. Isso é matemática básica. Não, mas matemática isso aí é da segunda série. Sim. Entendeu? Do primeiro grau. Então, como é que uma... Então, eu falo, a economia no Brasil é Eu uma gostaria fraude. de ter uma resposta aqui, quando ele acabar de formular. Direito de resposta com Direito de resposta. Só- E aí a gente dá a finalização. tréplica, dá a tréplica. Quando você tem Miriam Leitão como uma grande referência de economia na maior emissora de televisão do Brasil, eu falo, a economia no Brasil é uma fraude. Ah, sim. Posso? Claro, por favor. Corta o microfone dele aqui. Pra... Vamos Vou lá. até afastar aqui. Falar sobre a Miriam Leitão. Como estudante de economia, eu não sei se engenharia tem tanto assim gente como referência, mas eu tive a Miriam Leitão como referência durante muitos anos. Eu posso me retirar, não? Durante muitos anos, vamos lá. Ela tem livro, ela sempre falou de inflação. Então eu cresci na TV como você, vendo a Miriam Leitão. Hoje eu tive uma decepção muito grande com ela, antes já dessas eleições. Eu acho que a decepção veio para muita gente quando o Trump ganhou. Então esse movimento que vocês acham, começou quando o Bolsonaro ganhou. Não, senhor. A vitória do Trump parece que deu uma chacoalhada e aí as pessoas foram perdendo o rumo. Então acho assim, a Miriam Leitão já entendeu de economia, foi uma boa economista, escreveu livros sobre inflação, mas a parte ideológica dela é tão grande, a doutrinação, ela já foi uma pessoa muito de esquerda, muito que ela ignora a teoria, ignora tudo que eu acreditei que ela Te ensinou na época? te ensinou, isso tudo morreu. E hoje a preocupação dela é pegar uma notícia. Então, por exemplo, o Bolsonaro diminuiu o preço da gasolina. O que ela tem que pensar? Pô, se o Bolsonaro diminuiu, eu tenho que falar que isso é ruim. Então, o que ela fala? Não, mas diminuir o preço da gasolina é ruim para o pobre. Aí ela cria uma teoria lá que parece... Ela vende narrativas hoje em dia, não mais Aí, de análises, repente, né? o Lula diminuiu a gasolina. Não, isso é ótimo para a economia, porque o país vai incentivar, porque as duas vão... Então, a Miriam Leitão, talvez ela não se encaixe em quase nada do que a gente falou, porque ela entende, mas a Pior parte ainda, então, né? dela... Eu não acho que ela entende, ela conhece. Isso a gente tem um pouco na engenharia também. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu tinha um livro de um cara da USP. Tá, depois só voltar aqui, da tréplica, porque eu queria falar só a história, só acabar. O Trump, quando ele ganhou, além da Miriam Leitão, por exemplo, não foi só ela que acabou, vários jornalistas acabaram, economistas acabaram, e tinha um programa que eu gostava muito, Manhattan Connection, que passava todo domingo. Eu assistia todos os domingos, Manhattan Connection, todos os domingos. Anos, mais de 10 anos assistindo. Ah, antigão. Você Isso. falou desse programa da Isso. última vez que você veio. E aí, quando o Trump ganhou, esse programa se perdeu. Era 1 hora de programa falando mal do Trump. Ele chegava a falar assim, quantas vezes o Trump mentiu essa semana? E o Trump falou isso, e o Trump falou aquilo. Eu parei de ver,
e o programa... Tipo Zorra Total, que você perdeu quando o Bolsonaro ganhou. Isso. O Zorra Total virou... E aí, cara, você acredita que o Manhattan Connection acabou? E eu fico pensando, um programa que, sei lá, durou 10, 20 anos, tinha uma puta audiência. Eu, quando não assistia domingo, ele reprisava na Mas nós temos um exemplo brasileiro disso. 6 da manhã, eu acordava... Olha que louco. Quando eu perdia domingo, eu acordava 6 da manhã, segunda, pra ver o programa, e o programa se perdeu. Então, acho que a vitória do Trump depois do Bolsonaro sacudiu tanto a cabeça de algumas pessoas. E por que você acha que sacudiu? Eu te explico. Eu tenho uma teoria. Mas deixa ele falar primeiro. Não, só pra... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.